Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Mas nós vamos estar lendo somente o versículo 15 e o versículo 22. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Versículo 15. Pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e no vosso amor para com todos os santos. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite nós vamos falar sobre a necessidade espiritual do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar sobre algo que abrange, né, dentro desse texto. Paulo vem nos ensinando, nos orientando, né, que nós precisamos estar alinhado no propósito, né, alinhado a viver uma vida dentro do propósito. Ainda que nesse primeiro capítulo, Paulo vai iniciar uma longa sentença divina entre a ação de graça e a oração intercessora e a confissão de um louvor, de uma adoração. Nós vamos ver ele entregando para nós, explanando para nós aqui dentro desse texto, que nós precisamos saber o que é, né? Conhecer Jesus, nos entregar, ter ele, sendo ele o Espírito Santo intermédio entre o Pai e o Senhor. Então nós vamos aprender nessa noite a atentar para isso, e nós temos um tema para essa palavra, que é a necessidade espiritual, né, de um crente, a necessidade espiritual de servir, né? Nós vamos ver que o Senhor ele vem trabalhando no nosso meio, né? E nós vamos falar sobre um tópico, a esperança da vocação, ou seja, a glória de Deus. O apóstolo vem ensinando que os salvos precisam ser iluminados para compreender as quais são a esperança da vocação e da riqueza da herança da glória de Deus. E nós precisamos entender que entre herdar e entre receber existe um período, existe uma busca, existe uma constância. Paulo ele vai orientando para nós, deixando claro através dessa palavra que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos sentir a necessidade de querer viver todos os propósitos que o Senhor tem para nós, que não existe outra herança preciosa, outra riqueza preciosa, a não ser as espirituais, a qual o Senhor está ali sobre as nossas vidas, determinando, entregando para que eu e você possamos buscar. Nós vamos olhar e nós vamos ver que a ação de graça e a intercessão o apóstolo vem nos ensinando que é pela vida dos eleitos, e todas as bênçãos espirituais recebidas, tá, como sendo para nós. Nós precisamos atentar para isso. Esse texto vai falar de um penhor, vai falar de algo que o Espírito Santo quer entregar a nós, né? Ela vai nos falar sobre a garantia de algo que já foi feito, algo que já está determinado sobre as nossas vidas, sobre a vida de um cristão. Mas para isso nós precisamos ter uma clareza. A igreja de Cristo ela precisa ser clara. A igreja de Cristo precisa ter uma transparência. Nós vamos olhar e ver que nada que é transparente é bem-vindo no nosso meio. Você não vai beber uma água se ela estiver suja, a não ser que a sua necessidade seja a ponto de você poder ter a certeza que vai ser contaminado. Assim o Senhor vai nos orientando. Quanto mais eu trabalho na transparência, quanto mais eu sou transparente, mais há o poder de Deus sobre a igreja, mais há as mãos do Senhor sobre a igreja. Aí nós vamos olhar e atentar o Senhor ensinando através dessa carta que nós precisamos sim ter a presença do Senhor, nós precisamos sim nos entregar em oração, nós precisamos sim ser verdadeiros
verdadeiros a ponto de uma transparência tal que de conhecer Jesus não só por ouvir falar, não só porque alguém prega, não só porque alguém nos faz um convite, é ter intimidade suficiente para saber quem é Deus na sua vida e para saber quem nós somos diante dele. Essa herança, esse penhor, essa garantia que nós precisamos ter diante de Deus é o elo que vai nos ligar a intermédio do Espírito Santo. É Ele que vai fazer, é Ele que vai nos capacitar. Ninguém é bom o suficiente para ser insubstituível. Nós todos precisamos atentar que somos substituíveis. Existe alguém que prega melhor, existe alguém que adora melhor, existe alguém que dirige melhor, existe alguém que pastoreia melhor, porque a dedicação nos transforma, nos traz transformação. E nós precisamos atentar para isso. E para isso nós precisamos ter aquela transparência a ponto de saber que o Senhor vai deixar para nós. Ele já deixou para nós algo que é nosso de direito. Mas nós precisamos atentar para isso e fazer com que isso venha até nós, não de jeitinho humano, não com possibilidades, mas é buscando o reino. Um filho que se dedica é um filho que quer viver o propósito. Eu vou falar de novo, aleluia. Um filho que se dedica é um filho que quer viver o propósito. O Senhor não vai obrigar nós a ninguém querer viver o propósito. Mas nós precisamos estar no centro da vontade dele. Nós vamos ver aqui, Paulo afirma que Deus nos confirmou pelo seu penhor do Espírito em nosso coração. 1 Coríntios capítulo 1, 21, 22, significa que Deus confirma a nossa vitória, dando-nos o Espírito como também a garantia segura real. Mas para isso, essa segurança, nós precisamos ter certeza do nosso posicionamento. É a transparência, ser transparente. Ele vai trazer para nós o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Cristo, ela jamais vai ser direcionada pelo homem. A igreja de Cristo, ela é direcionada pelo Senhor, e Ele que Ele que conduz o reino, é Ele que conduz a forma, é Ele que manda. Ele já sabia os hinos que seriam entoados, Ele já saberia quantas pessoas estariam aqui. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo, louvado seja o nome do Senhor, que hoje nós já podemos enxergar que até mesmo com os olhos carnais, físico, quem é e quem não é. Porque está tão transparente hoje a falta da presença do Espírito Santo em algumas vidas, que nós vamos ver o Senhor deixando a nós aquele lembrete de dedicarmos como filho, a termos uma vida com Ele a ponto de ter renúncias. A obra de Deus, ela não é negociada. A obra de Deus, ela não tem como ser negociada. O Senhor, Ele vai fazer com que nós possamos prestar conta. É a mesma coisa que tem quem tem cartão de crédito e vai lá e tira, oh meu Deus, o seu extrato bancário. Lá vai estar, querida, lá vai estar tudo aquilo que você gastou durante o mês, durante o ano, durante a semana. E assim é a nossa possibilidade, parafraseando, para que você entenda tudo o que nós fazemos. Nós vamos prestar conta diante de um Deus que tudo pode. Tudo aquilo, se é para adorar, adore com excelência. Se é para pregar, pregue com excelência. Se é para servir, sirva com transparência, com excelência. E nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor, essa esperança dessa vocação e a riqueza da glória de Deus sobre a nossa vida.
E dentro desse ponto, nós vamos ver que a ação de graça, ela vem com a intercessão, ela vem com a busca, ela vem com a dedicação de quem conhece ele e sabe que é conhecido por ele. É muito lídito, é sério, é muito claro hoje quem conhece o Senhor por ouvir falar das maravilhas dele, ou quem tem intimidade porque busca através da oração, da intercessão, porque a palavra do Senhor, ela vai permanecer sendo revelada, instruída, acrescentada com os estudos, acrescentada com tudo aquilo que você pode aprender, mas tem um porém, sem a graça dele, sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguíamos, nós não iríamos a lugar nenhum, porque o Senhor, amados, ele não precisa de mim para nada, é eu que preciso dele, principalmente da sua misericórdia. Nós vamos olhar Jesus ensinando para nós, deixando para nós a necessidade espiritual de um cristão. Não é quantidade, é qualidade. Não é sobre quem sabe pregar bonito, é sobre quem tem graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nunca será sobre quem enche a igreja para ter ouvintes, mas sobre quem vai para adorar o Senhor, quem senta para glorificar, disposto a estar oferecendo a Deus a sua adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Um certo dia, uma irmã me perguntou assim, irmã Rose, quando você adora Deus nos hinos, você erra os cânticos? E aí eu disse para ela, quem nunca erra, querida? Quem nunca erra? Por isso que nós temos que ir nos aperfeiçoando. E aí ela disse, sério, irmã? Você erra? Eu falei, e vou te contar um segredinho. Aí a gente começa a clamar tanto a Deus, com aleluia, glória a Deus, porque eu só louvo a Deus com playback, eu tenho dificuldade de louvar tocando, mas só que a gente vai vendo que quanto mais eu entrego, mais o Senhor faz. Quanto mais eu me dedico, mais o Senhor, quanto mais eu renuncio, mais o Senhor faz. Quanto mais a presença dele, a presença de Deus, ela precisa ser transparente. Nessa noite o Senhor, ele arde no meu coração sobre trazer a transparência, o reino, a obra dele, trazer a transparência, tudo aquilo que está nas nossas mãos. Não é como passar um blush, não é como passar algo no nosso rosto, que até tampa alguns defeitos ali provisoriamente. Mas quando nós vamos suar, quando nós vamos correr, já vem a transparência, aquele defeito na face. Só que nós precisamos saber que a presença do Espírito Santo vai trazer para nós um temor gerado no nosso coração. Vai trazer algo que nós precisamos entender, que nada, tudo que nós fazemos nessa terra, nós vamos prestar conta ao Senhor. Então, quando nós vamos olhar e nós vamos ver o Espírito Santo trazendo para nós essa ação de graça através da intercessão, porque todas as bênçãos espirituais recebidas, ela vem, amados, é dom do Senhor, é dom de Deus, é dom do Espírito Santo. Ele intercede para que tudo seja concedido a nós que somos servos, a nós que somos filhos. Por isso que nós temos um penhor em conexão com o Espírito Santo. Por isso que nós temos algo que o Senhor já pagou por a salvação. Ele já pagou, já está lá, já está pago. Nós não podemos abrir mão de alcançá-la. Por isso que nós precisamos saber que vamos chegar um dia que nós vamos prestar essa conta diante de Deus e ninguém vai mais ter jeito de passar paninho, remendar. Coisa mais triste é nós vermos quando um crente começa a remendar a obra de Deus. Começa a dar jeito na obra de Deus humana. E a obra ela vai perdendo a essência. Porque verdadeiramente não é o Senhor. Quando é o Senhor, ele continua, ele permanece, ele faz coisas novas todo dia. Por isso que nós choramos a noite inteira e numa alegria, e a alegria do Senhor vem no amanhecer,
Nós choramos a noite inteira, no manhã nós pegamos o hino da harpa e começamos a adorar o Senhor. Nós começamos a confessar a Ele as nossas angústias, as nossas aflições. E Paulo, ele vem trazendo para nós essa clareza, pois essa clareza tão clara, né, uma transparência. Paulo estava ciente, amados, que quão maravilhoso era o evangelho, mas no mesmo tempo, como era impossível alguém receber a glória dessas boas novas sem ter ensinamento da palavra de Deus. Quem não senta para aprender não é apto para falar do amor de Jesus. A ciência confunde muito, a teologia confunde muito, os estudos confundem muito, mas a graça de Deus, ela é revelada. A graça de Deus, ela é revelada. Por isso que não é para todos. Por isso que nós temos que selecionar, orar, confirmar se é Deus que quer mesmo, se é Ele que quer fazer. É isso que Ele vai nos ensinar, porque nós estamos no mundo a qual cada um quer ser melhor do que o outro. Todos, alguém quer ser melhor, quer pregar melhor, quer ter conhecimento melhor. E Jesus não está preocupado até quando você conhece da Escritura. Ele está preocupado que você sabe a respeito dele de verdade. E se você tem certeza, se você conhece ele verdadeiramente. Dentro do texto, nós vamos ver essas palavras ensinando para nós que nós precisamos ter uma intimidade através da intercessão, rogar ao Senhor, clamar ao Senhor, ter esperança e ter a certeza de onde nós viemos e para onde nós vamos. Nós não podemos ser aqueles servos que tanto faz se eu for para o céu, tanto faz se não, esse tempo agora, é agora, irmãos. Nós precisamos atentar para a nossa vocação. Para que Cristo te chamou nessa terra? E Paulo, ele deixa um legado muito grande, porque todo se esquece, quando nós vamos ler o texto, que primeiro ele perseguiu. Então ele sabia muito bem o que ele tinha feito. Ele sabia o que ele tinha praticado no Evangelho para confundir, para não deixar prosperar. Ele sabia. Então, nós precisamos atentar para isso. Não são palavras bonitas que nos convencem, mas a graça de Deus revelada a nós. E quando tem graça, tem presença. Quando tem presença, frutifica. E quando frutifica, tem reino. Aleluia! Que era bom que fácil. Nós precisamos atentar para isso, trazendo para nós, o Senhor, nessa noite, uma esperança de buscar Ele sem cessar, de querer ser usado. Nós não somos figurinhas repetidas para todo mundo estar falando a mesma coisa, não, nós temos que falar a mesma linguagem, a linguagem do céu, da palavra revelada, lida com bastante determinação. Nós vamos olhar e vamos ver o Senhor separando. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor vai ensinando para nós que nas nossas petições, Paulo vem até afirmando isso, que ele intercede para com o Espírito Santo, e que ele vem iluminar, que ele vem agraciar a nossa vida, para que nós possamos ter uma vida próspera com Deus. Eu não estou falando de riqueza, de dinheiro. Eu estou falando de presença, de graça. Eu estou falando que todos aqueles que sabem quem Ele é, deixe de perseguir o reino, deixe de perseguir o irmão, deixa de falar mal dele. Deixa, quem conhece Deus, abre mão de tudo isso para viver o propósito. E muitas das vezes a chamada, ela dói, mas ela tem que andar junto com a renúncia. Então, a obra de Deus, ela não prospera se não tiver renúncia. Não é sobre ter a carinha no cartaz. Por esse tempo agora, Deus tem me falado muito sobre isso. Porque se a carinha está no cartaz, talvez alguns irmãos nem aparecem. Talvez alguns irmãos nem ligam, nem vêm.
Bom seria se todos estivessem aqui sem rosto, na expectativa, quem será que Jesus vai usar? Quão bom era quando nós íamos para as festividades na igreja, que nós nem sabíamos quem era o pregador e a pregadora, e de repente entrava ali e Deus fazia coisas grandes no nosso meio. Mas hoje os grandes rostos têm que estar nos cartazes para chamar os crentes para ir para a igreja. Que evangelho é esse? Que palavra de reino é essa? Que nós precisamos ser reconhecidos na terra, sabendo que o nosso reconhecimento é no céu. E para chegar lá, a portinha continua bem estreita, vai continuar bem estreitinho. Aí nós vamos ler Filipenses 3:13, vai falar, porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 3, versículo 13. É o Senhor que opera na tua casa. É o Senhor que opera no meio da tua família. É o Senhor que opera no meio das aflições e das angústias diárias que nós temos. Porque nós vamos aprender a ter uma vida com Deus, Janaína. Nós vamos aprender, louvado seja o nome do Senhor, que entre meio e lágrimas e choro, nós vamos nos prontificar a estar adorando, estar exaltando, porque Ele é o intermédio, é a necessidade que nós precisamos ter diária, a ter uma vida espiritual suficiente para saber se o meu cartaz, se a minha carinha não estiver no cartaz, eu quero que Deus me use. Se a tua carinha não estiver no cartaz, se tiver oportunidade, vai lá e faça o seu melhor. Aleluia. Então o Senhor bradava no meu coração nessa noite para ministrar sobre essa necessidade espiritual que a igreja de Cristo ela precisa. Nós preocupamos com tanta coisa. Às vezes até dá vergonha. Porque nós ligamos aí a televisão, ligamos as redes sociais. É uma confusão de mente que o inimigo tem feito. Pastor que está colocando igreja no carnaval para desfilar. Igreja que está ensaiando hino, cantora guspida, não é gospel, né? Guspida, que vai fazer a abertura de carnaval. Aonde nós vemos, aonde que está na Bíblia isso? Que nós precisamos nos igualar ao mundo para que as pessoas vejam Jesus na nossa vida. Se fosse assim tão necessário, a cruz não tinha significado. Se fosse necessário você postar coisas do mundo, a cruz não era necessário. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós não estamos fazendo a nossa vontade. Nós estamos fazendo a vontade, nós não estamos fazendo a vontade de Cristo, nós estamos fazendo a nossa vontade. E Paulo vai ensinando para nós que o Senhor, ele quer que simplesmente nós possamos ser transparentes, verdadeiro, saber que existe um penhor entre céu e terra. O preço já foi pago. Há um preço muito caro, que foi o preço da cruz, do sangue de Cristo, a qual eu, Rosilene, aqui na minha cidade, Anicuns, no Goiás, preciso entender e não abrir mão da presença de Deus. Não abrir mão das promessas, da promessa de Deus. Aí nós vamos já caminhando aqui para o final. O Senhor vai ensinando para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Uma chamada em que ele teve iniciativa por meio da eleição em Cristo, a qual fazemos parte. Essa chamada, ela abrange o serviço e santificação no presente, igreja. No presente, isso acha irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Nós precisamos atentar para isso. Vai nos ensinar no versículo 1, 2, 3, 4, até chegar ao qual nós estamos lendo. Ele ensinando para nós que a comunhão com o Espírito Santo, ele traz para nós uma vida digna de ser vivida. Você sai na rua e as pessoas vão olhar e vão dizer, não é porque você prega, não é porque você pastoreia,
Não é porque você anda de gravata. Não é porque você... Não, não, não. Ela é diferente. É diferente porque eu sinto algo diferente. Eu vejo algo diferente. É diferente porque tem personalidade de cristão. Não só usa a capa, mas faz com que o reino viva na vida. Nós vamos ver que essas riquezas da glória de Deus traz para nós uma oportunidade de ter uma vida de oração. Paulo, ele deixa bem claro, o apóstolo deixa bem claro que na oração o apóstolo pede para que os crentes entendessem que a riqueza da glória são sua herança. A expressão sua herança, ele enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Aos seus eleitos ele deu. Ele vai nos ensinar como igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 13. E ele nos tirou da potestade das trevas e transformou para o reino do Filho do seu amor. Nós precisamos atentar para isso. Que as palavras para esse último tempo é uma palavra de reflexão. Quando eu era menino, eu falava como menino, mas agora nós não somos mais. Nós não precisamos ficar dando leitinho na dedeira para crente. Nós temos que ser forjado. Eu até comentei com a pastora, nós vamos estar no próximo final de semana na cidade aqui ministrando para um evento de mulheres forjadas no fogo. E eu falei, pastora de Deus, meu Deus, porque nós temos que ser forjados, irmãos. Deus tem que nos tratar, lembrar de nós, para que nós lembrar, nos fazer lembrar da onde Ele nos tirou, da transformação que muitas das vezes eu e você não aceitamos Ele trabalhar no nosso caráter e continuamos tendo uma vida sem transparência. E continuamos tendo uma vida que um dia nós estamos bom, um dia nós estamos mal, um dia nós estamos bom, um dia nós estamos mal. Rosilene, mas nós somos ser humanos, sim. Nós somos ser, ó, dói. Só que quando Cristo está na nossa vida, nós resolvemos ir lá no secreto com Ele. Eu até compartilhei com as irmãs essa semana, quando eu era adolescente, eu trabalhava com meu pai, e ele tinha comércio, já estou terminando, mas no dia que eu chegar, quando eu chegava enfesada no comércio do meu pai, ele perguntava para mim o que tinha acontecido e mandava eu fazer meia volta. Quando eu estivesse bem comigo, eu voltasse, porque ninguém era obrigado a me aturar daquele jeito. Poxa, olha, caráter formado. Para hoje eu entender que muitas coisas não é sobre religião, é sobre caráter formado. E fazia eu montar na minha bicicletinha, porque a minha família mora no interiorzinho do Goiás, e a cidade é plana, tudo ali é resolvido de a pé, de bicicleta. E ali ele fazia eu voltar para trás, e não só quando eu estivesse bem comigo, eu ia voltar ali para o comércio para atender as pessoas. Muitas das vezes, nós não temos nem transparência dentro de casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos. E queremos ser usados no reino. Nós queremos ter uma vida de aparição, dizendo que temos intimidade com Deus e nós não temos nada. Isso traz para nós um chacoalhar, porque antes do Senhor falar, Ele falou comigo. Hoje pela manhã nós estivemos ministrando com a missionária Débora, totalmente diferente em alguns aspectos. Nós falamos sobre a mulher curvada, que há 18 anos andava na mesma posição. Mas quando ela chega na sinagoga, ela encontra com Jesus, ela tem algo diferente para anunciar, porque Jesus fala para ela que ela está curada. Agora, ela não estava curada, igreja, de algo que as vértebras estavam todas tortas, mas por causa do posicionamento.
E muitas das vezes, já estou finalizando, nós precisamos nos desencurvar. Nós precisamos andar reto com Deus, a tal ponto de saber que olhar para o alvo, que é o céu, é a única esperança e possibilidade de salvação que nós temos. A única, não é o pastor, não é o ministério, não é não. Congregar é o correto, ter pastor é o correto, mas o exemplo cristão, ele tem que prevalecer na nossa vida. Eu já finalizo aqui com esse versículo, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. A transformação precisa começar em nós. Porque quando eu sou transformada, eu transformo alguém com o meu testemunho. Quando eu sou impactada, quem está do meu lado é impactado. E os santos devem louvar a Deus pela sua escolha de estar na presença de Deus. Ter a certeza da sua chamada e que as riquezas fazem parte da nossa herança. Esse texto, ele vai falar sobre riquezas que o céu já deixou para nós. Sobre a minha revista, minha Bíblia de estudo vai falar sobre o penhor, né, que o penhor é a conexão entre o penhor e o Espírito Santo. Ele vai trazer para nós algo, mas só que o texto vai ensinar que as bênçãos de Deus em Cristo em Cristo é a alta redenção da cabeça da igreja. Então é muito profundo, não fica só no capítulo 1. Mergulha no capítulo 2, que a salvação é pela graça. Depois que mergulhar no capítulo 2, mergulha no capítulo 3. Leia frequentemente. E esse posicionamento vai trazer para nós essa esperança. Essa esperança. Eu já finalizo aqui agradecendo a Deus, porque eu sei que tudo coopera para o bem, coopera para nós servirmos. Se você pode servir, faça essa escolha. Se você pode tirar uma hora do seu tempo, faça essa escolha, porque é a melhor que nós podemos ter, é a melhor que nós precisamos ter. Nós vamos ver o Paulo relatando para nós, trazendo para nós essa esperança, dessa riqueza, desse amor que Cristo tem com a sua vida nessa noite, que Cristo tem com a minha vida nessa noite, que Cristo tem com a igreja dele nessa noite. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui, saber que o Senhor é Deus, é Ele que conduz a nossa vida, é Ele que conduz os nossos passos, é Ele que transforma, é Ele que liberta, é pelo poder da palavra, pelo nome de Jesus, que nós conseguimos permanecer de pé. E todos os dias, Janaína, vai levantar um gigante, tentando confundir a nossa mente, tentando confundir os propósitos de Deus, querendo nos fazer desistir. Mas aí nós vamos lá para a oração, para a confissão ali na intercessão. Nós vamos ali para a adoração. Continue adorando, continue dedilhando as notas, porque o Senhor ele está à procura de adoradores. O Senhor não está à procura de artistas dentro da igreja. Às vezes a igreja confunde o papel do culto e dá mais lugares para artistas fazerem apresentações. Mas Deus não está à procura disso. Eu finalizo aqui dizendo que a transparência, ela traz a presença de Deus. Amém? E eu devolvo de quem é de direito nessa noite.